Queridos irmãos, eu tive de encerrar porque nós estávamos recebendo informação dos amigos que estavam nos ouvindo que estava sem som. Eu gostaria até de ter a confirmação se agora está tendo som. Eu acredito que sim. E eu vou voltar a falar sobre o que nós havíamos conversado. Nós temos hoje uma situação muito triste, que é a da perda das pessoas amadas, dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos vizinhos. E recentemente eu tive agora com um amigo que perdeu o irmão, e eu disse até uma coisa muito interessante, que nós fomos educados para a vida, a vida corpórea, não a vida espiritual, não a morte. Ninguém é educado para a morte. E consultando os meus mentores espirituais, recentemente, eles disseram já desde a época que eu tive com meu amigo, para eu voltar a falar sobre isso, sobre essa passagem da vida corpórea para a vida espiritual. E ele então disse o seguinte: fala sobre a morte, mas assim, não tem mais a morte. E é nesse sentido que eu agora vos falo. Amados irmãos, venho até vós falar-vos daquele momento que para muitos ainda é motivo de medo e insegurança, a morte. É necessário que haja para todos nós períodos em que possamos regressar à pátria espiritual, como eu disse, para rever nossos passos e obedecer e obter a assistência espiritual necessária de forma mais ostensiva. Esse período em que o espírito entra em contato com o mundo espiritual é fundamental, pois através desse contato, meus irmãos, ele irá tomar consciência de sua condição de espírito imortal e perceber que a existência terrena não é mais do que um breve momento na caminhada. Uns mais, outros menos, uns muita idade, outros bem mais idosos, mas todos nós teremos o mesmo destino de nos desligarmos do nosso corpo físico para o corpo espiritual. Irmãos, vejam que alerta interessante. Não tem mais a morte. Através dela, regressais para a verdadeira morada, e a vossa alma se liberta da matéria grosseira que vos aprisiona momentaneamente na terra. Compreendeis que no instante do desencarne, o espírito se desprende do corpo e vós podeis assumir verdadeiramente a vossa personalidade, não tendo mais os entraves comuns à vida na matéria. E reencontramos todos aqueles que partiram antes de nós. É importante saber o que ocorre com o espírito neste momento. Essa é a dúvida maior de todos nós. Se libertando de falsas ideias que vos conduzem à felicidade eterna ou ao sofrimento, ou estariam condenadas todas as almas pecadoras. Não. Acreditais que tudo vem do Pai, é justo e verdadeiro. Portanto, não deveis crer que sois espíritos imortais, que deveis crer que somos espíritos imortais e que deveis procurar progredir sempre, dando condições para que o germe das faculdades essenciais ao homem de bem se desenvolva. Porém, para que isso ocorra, é imprescindível que haja grande esforço. Meus irmãos, cada vida que vivemos no plano material é semelhante a longas viagens que fazemos, mas que sempre devemos regressar ao lugar de onde nós partimos para refazer a bagagem.
Ou seja, retirar o que não é mais necessário e acrescentar o que nos será útil para um novo lugar na qual nós estamos indo permanecer por mais algum tempo. Quando partimos de lá para cá, no nosso nascimento, deixamos famílias espirituais tristes, de saudade de nós lá. Quando partimos daqui para lá, deixamos um monte de gente triste com a nossa partida para lá e com saudade. Mas eu sempre digo, tristeza não, saudade sim. Creiais em Deus e saber que Ele é sábio e perfeito, e jamais reservaria para seus filhos momentos de dor. Ao contrário, o filho rebelde, usando de sua liberdade, ainda que limitada, segue o caminho contrário à vontade dele e então sofre as consequências de suas escolhas. Por isso que a nossa vida é tão cheia de altos e baixos. A morte é a verdadeira vida. Lembre-se que eu digo sempre, Jesus matou a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Porque através dela podeis abrir a porta da verdadeira morada, a verdadeira morada nossa no mundo espiritual, gozando da alegria, da convivência daqueles que lhe foram caros em outras existências, e que nos esperam, e que nos recebem, que vêm nos buscar. E deixareis de ser prisioneiros, pois o vosso espírito se liberta das amarras da matéria. Eu me lembro numa passagem em que minha mãe, antes de desencarne, ela, sentada no sofá, virava-se para a televisão e dizia: quem é esse homem que está aqui ao lado da televisão, meu filho? Aí eu dizia para ela: não se preocupe, mãe, é alguém que veio ver você e te ajudar. Então é aquela história, nós precisamos começar a aprender a viver sabendo que o nosso destino é a nossa morada real, a nossa vida no mundo espiritual. Somente aquele que cuidou do corpo e pouco ou quase nada zelou do espírito é que tem motivos para temer a morte. Vós que sois verdadeiros cristãos, buscai sintonia com Jesus, com o nosso grande mestre, pois assim estareis vos alimentando e fortalecendo. E compreendereis que a morte será para vós um momento de grande alegria e júbilo. Não esqueçam jamais disso. Que assim seja, que Deus abençoe a todos, do meu irmão José. Amém.